Graça e paz, igreja. Graça e paz, igreja. Amém? Glória a Deus. Você que está lá em casa, graça e paz vem para si. A minha oração é que o Senhor Santo Espírito ilumine o seu coração, a sua alma, para que você possa entender tudo aquilo que for falado aqui esta noite. Eu quero vos falar sobre o Evangelho de Marcos. Eu quero dar sequência nesse estudo que eu me coloquei no meu coração compartilhar com a Igreja, para que o nosso conhecimento seja mais real, mais forte. Amém? E eu escolhi hoje este tema de Marcos porque se enquadra na Santa Ceia. E hoje estamos a celebrar o memorial da Santa Ceia. Então eu queria ler convosco o Evangelho de Marcos, capítulo 1, dos versos 2 a 8. Verdadeiramente vamos ler a partir do verso 1 para entrarmos no contexto. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito no profeta Isaías: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judeia e os de Jerusalém iam ter com ele. E todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor dos seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestres. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas alparcas. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, e ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Só até aqui. Pai amado, graças te dou por mais uma vez nos dás a oportunidade de termos a Tua Palavra aberta nas nossas mãos. Tua Palavra registada por estes homens que Tu inspiraste e que Tu escolhestes para demonstrar a Tua vontade, a Tua lei, os Teus mandamentos. Mas agora, Senhor, nós queremos que Tu fales ao nosso coração. E nós estamos preparados, Senhor, o nosso coração está preparado, as nossas almas estão aquietadas. Eu te peço, ó Deus, que libertes os nossos pensamentos, levando-os cativos, para que somente aquilo que seja de Ti, que provenha de Ti, do trono da graça, seja real agora. Que os pensamentos da nossa vida cotidiana não nos afastem ao Teu ensinamento que tens para nós esta noite. Utiliza-me, Senhor, como um transportador da Tua mensagem, e que o meditar do meu coração e o abrir da minha boca sejam agradáveis na Tua presença. Tudo isto eu te peço e eu te oro, Senhor, em nome do Teu Filho amado, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. Glória a Deus. E estamos perante o Evangelho de Marcos. Estamos no começo. Esta é a segunda mensagem do Evangelho de Marcos. E eu vou falar sobre Jesus e João Batista. Mas, resumindo só um pouco, para nós nos enquadrarmos, na primeira mensagem nós falámos sobre quem era Marcos, João Marcos, qual era o objetivo que ele colocou no seu coração, através da inspiração do Espírito Santo, para escrever este Evangelho da forma como ele escreveu. Vimos que ele escreve este Evangelho para os crentes que estavam em Roma, e os crentes que estavam em Roma, muitos deles não eram judeus, e nós vimos isso através da confirmação, da explicação que ele dá dos costumes judaicos e de algumas palavras judaicas, e ele explica o que é que quer dizer isso e porque é que os judeus faziam aquilo. Então facilmente nós percebemos que a maioria do auditório de Marcos não era judeu, era oriundo das províncias de Roma, das zonas circunvizinhas de Roma, e então Marcos, aí ele tem uma dificuldade acrescida, porque nós, conforme vimos na primeira mensagem,
O povo de Roma, eles davam muita ênfase à glória, ao poder, à força, à posição. E Marcos vai aqui apresentar um Filho de Deus, Jesus como Filho de Deus, mas com uma vida completamente simples, um nascimento humilde, um crescimento numa carpintaria e com uma morte que era das mais... como é que eu ia dizer? Das mais inferiores, que era a morte de cruz. A morte de cruz só era para os maiores assassinos, para os inimigos do Estado. E Marcos, então, aqui está apresentando o Cristo, mas com todo este percurso de vida, um homem que andou errante na terra, sem local próprio, mas por causa desta dificuldade que Marcos acrescida, o único que tem dificuldade em fazer passar a sua mensagem é Marcos, por causa do seu auditório, por causa de quem ele é dirigido. Mas o Evangelho de Marcos, ele apresenta aqui uma apologética, ou seja, uma defesa da cruz de Cristo. Marcos disse: aquele que morreu, aquele que desceu também subiu e subiu em glória. Amém? Ele faz da cruz o maior foco. Você está a entender até aqui? Este Evangelho, e nós estamos no começo, estamos no início, falta muito para que nós caminharmos no Evangelho, mas ele se divide em 3 grandes partes. E nós estamos na primeira parte, que é chamada a parte introdutória do Evangelho. E nesta primeira parte existem 3 grandes narrativas que Marcos profere acerca da preparação do ministério de Cristo. Você há de reparar que Marcos não dá muitos detalhes. Ele não se prende muito em detalhes, em datas, em locais precisos, em medidas. Ele quer apresentar o ministério de Jesus como um Jesus que está ativo, sempre ativo, e ele aí utiliza a palavrinha "e", que no grego é "kai", que é "e depois", "e foi", "e andou", e vai indo assim, apresentando um Jesus sempre ativo. Mas nesta primeira parte introdutória existem 3 narrativas que servem para a explicação da preparação do ministério de Cristo. E a primeira narrativa é o surgimento de João, que é o que nós vamos ver hoje, está dos versos 2 a 8. A segunda narrativa é o batismo de Jesus, que nós falaremos isso numa outra mensagem. E a terceira narrativa é o batismo de Jesus, está dos versos 9 a 11. E a terceira narrativa é o teste de Jesus no deserto, com a sua vitória, porque Jesus venceu a tentação, Jesus venceu o diabo sem vacilar, que está dos versos 12 a 13. E aqui Marcos quer deixar, nesta primeira parte, bem claro algumas coisas acerca de Jesus. Primeiro, Marcos quer apresentar o Cristo que é o cumprimento das profecias dadas por Deus aos profetas do Antigo Testamento. Segundo ponto que Marcos quer deixar bem claro é que Cristo não foi alguém que apareceu e começou o seu ministério porque lhe apeteceu. Jesus recebe uma declaração pública da parte de Deus. Quando ele surge, emerge das águas do Jordão, diz a Bíblia que o céu se abre, uma pomba desce sobre ele e uma voz do céu brada em alta voz: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Uma declaração pública de Deus, toda a gente ouviu, toda a gente viu aquela cena. Portanto, não foi algo inventado às escondidas. E outra coisa que Marcos quer deixar bem claro é que Cristo no deserto, ele vence o diabo, sofreu tentações. Marcos glorifica isto, durante 40 dias e 40 noites sendo tentado. Não foi só 3 vezes, como diz os Evangelhos. Na verdade, ele foi 40 dias e 40 noites tentado, sendo tentado, mas ele vence
sem vacilar. Então, vamos para o primeiro ponto, que é o ponto que nós falaremos esta noite, que é o surgimento de alguma coisa que eu não sei o que é. É o surgimento de João Batista, que está lá no verso 4. E apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Repare para mim. Marcos escreve de uma forma, apresenta o seu evangelho de uma forma que ele pressupõe que o público para o qual ele está falando, que já conhece algumas coisas. E ele, por exemplo, ele omite, ao contrário dos outros evangelhos, ele omite o nascimento de João Batista, ele omite quem foi a família de João Batista, ele não narra o nascimento de Jesus, ele não narra a infância de Jesus, como está lá em Lucas, que Jesus foi aparecer no templo aos 12 anos ensinando aos mestres. Marcos não relata esses dados. Porquê? Porque o foco de Marcos, o objetivo de Marcos, não é essas coisas. Ele deixou para os outros. O objetivo de Marcos é o ministério de Jesus. Quem era Jesus na terra? O que é que Jesus veio fazer aqui a este lugar? Mas antes de falarmos de Jesus, isso será para outras mensagens, eu quero falar de quem era João Batista. Se você for a Lucas, não vá porque são 70 e tal versículos, mas em Lucas capítulo 1, dos versos 5 a 80, você vai ver a história completa de João Batista. Mas resumindo, antes de aparecer o anjo a Maria, o anjo aparece a Isabel e diz que Isabel era uma senhora de idade, casada com um homem que era sacerdote, que era o Zacarias, e eles já eram de idade. E Isabel tinha, além de ser de idade, tinha um problema, era estéril, não podia ter filhos. Então o anjo aparece a Isabel e diz: olha, tu vais conceber e dar à luz um filho e colocares o nome de João, e ele será aquele que preparará o caminho do Messias. A pontos de Zacarias não acreditar, e Deus emudeceu. E ele ficou mudo durante a gestação da sua esposa Isabel, até ao nascimento de Jesus. E só falou quando, ao colocar o nome, o sacerdote que estava lá no templo, ele ia para colocar o nome de João, ia para colocar de Zacarias, porque era para dar continuidade à família. E Zacarias disse: não, é João. Foi aí que ele começou a falar, e isso, diz a Bíblia, foi uma grande maravilha. E depois deixa-se perde-se a história de João Batista. Nunca mais se soube João Batista até à idade de cerca de 30 anos, quando aparece aqui, no Jordão, um homem chamado João, que tinha uma mensagem, tinha uma fisionomia, uma postura física muito esquisita, porque diz a Bíblia que ele vestia de pelos de camelo, faço ideia, aquela barba, aquele cabelo, aquela visão de homem, e a mensagem dele era uma mensagem completamente nova, a gente já lá vai, que não tinha nada de especial, mas que levou muito povo a ouvir essa mensagem. Mas pode-me perguntar assim: pastor, o que é que o aparecimento desta personagem na história bíblica influencia o caminho de Jesus? Ou como é que a aparição de João, desta personagem esquisita, uma mensagem complicada, como é que ele prepara o caminho para Jesus, sendo que Jesus é o Cristo, o Messias, o Salvador, o Remidor da humanidade? Em primeiro lugar, o próprio surgimento, o aparecimento de João Batista já por si só é um sinal para os judeus.
Quando João Batista apareceu com esta mensagem e com esta fisionomia, os judeus disseram assim: isto é da parte de Deus. É, pastor? É. Só o facto de ele aparecer já era um sinal para os judeus. Porquê? Vamos ver. Os versos 2 e 3. O verso 2 diz assim: como está escrito no profeta Isaías: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, a qual eu preparo o teu caminho diante de ti, e a voz do que clama no deserto: preparar o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Estas profecias, quando Marcos escreve como está escrito no profeta Isaías, mas repare, isto é um sinal para os judeus, porque o judeu já estava à espera já de qualquer coisa mais ou menos neste género. Só que há aqui uma parte que eu convinha explicar. Marcos diz que foi do profeta Isaías. Na verdade, foi Isaías e Malaquias. Porque esta parte do profeta, este que eu envio o meu anjo, ele está escrito em Malaquias e não em Isaías. Mas porquê é que Marcos foi no engano de Marcos? Não. Porque naquela época, e para os judeus, o profeta Isaías era muito mais conhecido porque é um dos chamados profetas maiores, não porque ele era maior em estatura, não porque ele era maior em poder, mas por causa daquilo que ele escreveu, era com mais quantidade. Então, quando Marcos fala a Isaías, toda a gente sabia que era da parte de Deus, você está a entender? Não interessa bem se é Malaquias, se é Isaías, mas porque assim que ele falasse no profeta Isaías, toda a gente sabia que era da parte de Deus. Mas se nós formos ler, abra comigo rapidamente, só para não ficarmos na dúvida, umas páginas atrás, Malaquias 3:1 diz assim. É o último livro do Antigo Testamento. Malaquias 3:1 diz: e você não fez Marcos, que é para comparar. Malaquias 3:1 diz assim: eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor a quem buscais, o anjo do concerto a quem desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Isto é uma profecia 400 anos antes do aparecimento de João Batista e da vinda do nosso Salvador. Portanto, quando Marcos escreve aqui no verso 2, ele claramente está-se a referir à profecia de Malaquias. Então, o aparecimento de João naquele lugar, e naquele lugar específico, é um sinal de confirmação para os judeus de que algo da parte de Deus se irá passar. E agora, para mim, a separação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, melhor dizer, a separação entre o Antigo Testamento e o começo dos Evangelhos, porque os Evangelhos estão enquadrados no Antigo Testamento e não no Novo, ao contrário do que está, porque o Novo Testamento, a Nova Aliança, só começa quando Cristo morre e ascende aos céus, e no dia de Pentecostes, lá em Atos 2, aí tem o início do Novo Testamento, ou seja, a Nova Aliança, o Novo Mandamento. Você está a entender? Mas entre Malaquias e Mateus existe um período de 400 anos de interregno. Chama-se o período interbíblico, ou o silêncio de Deus. São 400 anos que Deus não fala. O profeta Malaquias foi o último a falar. Foi esse que disse que João iria aparecer, um anjo iria aparecer. Então, o povo estava desejoso, porque o povo nunca mais... Você imagina o que é 400 anos sem Deus falar? Você imagina o que é você estar 400 anos sem ouvir uma pregação de Deus? É lógico que você não vai estar 400 anos porque você não durou tanto tempo. Mas 400 anos são várias gerações que Deus esteve em silêncio. Mas as coisas foram acontecendo na mesma. A lei, o Antigo Testamento, foi sempre lida no templo, todos os sábados. Portanto, os judeus sabiam que alguma coisa havia de se passar. O que eles não sabiam era o quê? Porque eles tinham as profecias através dos profetas. E depois temos também a segunda profecia, que aí sim de Isaías, que dizem no verso 3: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Então,
E ainda temos uma outra profecia que está em Malaquias 4, se você quiser ir lá comigo, que é os dois últimos versículos de Malaquias, que diz assim: Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos dos seus pais, para que eu não venha e não fira a terra com maldição. E aqui fecha-se. E aqui começa o silêncio de Deus, chamada página em branco. Eu já preguei aqui uma vez sobre essa página. Mas, quando Marcos apresenta ao profeta Malaquias, ele não quer dizer... Você pode dizer, mas pastor, quem era Elias? O que é que Elias tem a ver 700 anos antes de Cristo vir? O que é que Elias tem a ver com esta história de João Batista e de Jesus Cristo? É porque Elias era o Elias o Tisbita, era um profeta algo rude, era difícil lidar com esse homem, mas ele tinha algumas coisas, algumas particularidades semelhantes a João Batista. Ele tinha, era um ermitão, sabe o que é um ermitão? É um homem, exatamente um homem das cavernas. Ele vestia com pelos de camelos e comia coisas do mato. Aqui a Bíblia diz, em Marcos diz que João vestia pelos de camelo e comia gafanhotos e mel silvestre. Então, se você olhar para Elias 700 anos lá atrás, você vê a fotocópia no presente, amém? Não, aqui não há reencarnações, até porque os judeus não acreditavam em reencarnações. Era impossível dizer que um judeu que João Batista era uma reencarnação de Elias. Não, isto está fora de contexto. Mas quando o judeu olhasse para João Batista, ele ia se lembrar do profeta Elias. E qual era a mensagem do profeta Elias? Exatamente a mesma mensagem com que João Batista começou. Arrependei-vos, porque é chegado o dia do Senhor. Arrependei-vos dos vossos maus caminhos. Qual era a mensagem de João Batista? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então havia aqui uma ligação entre a aparição de João com o enviado de Deus, com a palavra de Deus. A ideia era que Deus iria enviar alguém ao estilo do grande profeta Elias. Porque esse foi mesmo grande. Ele fez e disse coisas que poucos profetas disseram ou fizeram. Ele era um profeta destemido. Então, para nós compreendermos, João aparece num cenário completamente conhecido pelos judeus. E até o próprio local da aparição tem a ver com mensagem de Deus. É, pastor? É. Veja aí comigo no verso 6, diz assim: no verso 4, no verso 4, apareceu João no deserto. Olha para mim, que deserto era este? Era um desertozinho pequeno que ficava a norte de Jerusalém, nas margens do Jordão. E quando João aparece no deserto, não é por acaso, e quando Marcos escreve que João apareceu no deserto, também não é por acaso. Porquê os desertos? Porquê o deserto? Porquê é que Jesus prefere o deserto? Porquê é que João Batista aparece no deserto? Porquê é que a Bíblia fala no deserto? Primeiro, a aparição de João Batista tinha que ser no deserto, porquê? Por causa das profecias. Voz do que clama no deserto. É o que está escrito. Então, João não podia aparecer em Jerusalém. Porque se João aparecesse num outro lugar qualquer, então não se cumpriria a profecia de Isaías. Você está a entender? Segundo lugar, porquê no deserto, pastor? Porque é no deserto que Deus salva o seu povo. João aparece no deserto com a mensagem: arrependei-vos e confessem os vossos pecados para a remissão dos pecados.
O que é que Deus faz lá atrás no deserto? Ele salva o povo do Egito e Ele purifica o povo, prepara o povo através de uma jornada aonde? No deserto. É no deserto que Deus salva, é no deserto que Deus ensina, é no deserto que Deus prepara. Ninguém pense, meus amados irmãos, que a preparação espiritual de um crente que é feita nas Bahamas, ou no Haiti, ao sol, à sombra de uma bananeira, ou de uma palmeira, bebendo leitinho de coco. Se você está pensando nisso, você vai cair de nariz e vai partir o nariz. A preparação do crente, da espiritualidade do crente, o crescimento espiritual do crente é feito no deserto. É na prova, é na perseguição, é na dor, é na angústia, é no choro. É assim que Deus trabalha. E agora sim, qual era a mensagem de João? A pontos de a mensagem ser tão forte que vinha pessoas de toda a Judeia, diz a Bíblia, na província de toda a Judeia, e os de Jerusalém iam ter com ele. Aí há algumas traduções que diziam que eram multidões de gente. Que mensagem é essa? Será que João, com uma fisionomia daquelas, vestido com um fato daqueles, da Armani, Camelo, devia ter juba na face e juba na cabeça, que devia ser um autêntico leão do palco, o leão do microfone, o conferencista da altura. Que mensagem era essa que levava o povo a ver? Arrependei-vos, porque é chegado ao reino dos céus. Veja aí comigo no verso 4. No verso 4 diz: apareceu João no deserto pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Era isto que João pregava. Batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Mas agora escute. Aquilo que João pregava não era assim tão à toa. A mensagem era forte. Ela tinha uma razão para ser forte. E agora temos que entrar no contexto judaico. Porquê é que os judeus queriam ver? Porquê é que os judeus seguiam a João? Primeiro, porque este batismo para a remissão dos pecados, ele era uma coisa nova e surpreendente. Não existia na altura batismo. Os únicos batismos que havia na época eram os prosélitos. O que é isso, pastor? Era aqueles que eram gentios, mas que se convertiam à religião judaica, eram circuncidados e batizados na frente do povo. E só assim é que eles passavam a ser judeus. Mas agora João aparece e diz assim: não, ó raça de víboras, vocês também têm que ser batizados. Não é só para os gentios, não é só para os prosélitos, é para vocês também. Isso trazia a expectativa do povo. É a mesma coisa que hoje. Quando aparece aí uma mensagem fora do comum, o que é que o povo faz? Vai a correr. Sai a correr. Seja lá onde for. Custa lá aquilo que custar. Mas eu queria falar um pouco sobre o batismo. Porque esta é uma das mensagens mais controversas do evangelicalismo. Porque não existe certeza na Bíblia, a Bíblia não relata, nos 4 evangelhos, a Bíblia não relata, nos 4 não, nos 3, a Bíblia não relata como é que João batizava. Existem suposições, existem filmes, eu já vi filmes de todas as maneiras criativas de João batizar. E todas essas maneiras são corretas. Uns dizem que é por imersão, a pessoa mergulha. Outros dizem que João preparava, levava a pessoa até ao rio e depois a pessoa se deitava. Outros dizem que a pessoa era encaminhada por João e quando chegava lá, João deitava a água sobre a cabeça por expressão. Até mas vamos falar um bocadinho sobre o batismo. Porque em todas essas atitudes há lógica.
Ou melhor dizendo, está correto qualquer uma delas. Porque o que é que quer dizer a palavra batizar? A palavra batizar, o verbo batizar no grego significa imergir, colocar embaixo, descer às águas. Mas o problema é que existem algumas passagens em que o batismo quer dizer o mesmo verbo, o batizar, significa aspergir ou lavar. Quer ver comigo? Avança aí, mete aí o seu dedo, avança aí umas páginas de Marcos 7. O mesmo Marcos que fala aqui em emergir, porque este verbo quer dizer emergir, mas em Marcos 7 há aqui uma coisa curiosa que eu queria falar convosco. Marcos 7, capítulo 7, verso 3 e 4. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem batizar as mãos em muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem, e muitas outras coisas há que receberam para observar, como batizar os copos e os jarros, os vasos de metal e as camas. Eu estou a ver um judeu a mergulhar a sua cama no rio, ou no tanque, não é? O verbo é o mesmo, só que o sentido é diferente. Aqui claramente Marcos está falando de lavagem das mãos, lavagem dos copos, lavagem das camas, mas o verbo continua a ser igual. Então, seja qual for a forma que João batizava, ou por imersão, ou por aspersão, o sentido do batismo é que conta e não a forma do batismo. É por isso é que existem aqui pontos de desencontro entre algumas igrejas, principalmente aquelas mais antigas, mais radicais, principalmente presbiterianos e batistas, porque uns dizem que é de uma maneira e outros dizem que é de outra. E eu prefiro dizer assim, ambas são aceitáveis. Eu já batizei por expressão e batizo por imersão. Se me chegar alguém de uma outra igreja e disser, pastor, eu fui batizado por expressão, eu aceito. Se disser que foi batizado por imersão, continuo a aceitar. Porquê? Porque não é a forma, mas o sentido é que conta. O objetivo. E qual é o sentido? Como é que João, aqui agora no sentido, como é que João batizava? João batizava todo e qualquer que quisesse o batismo só com uma condição. Primeiro tinha que se arrepender. E aqui leva-me a crer que João obrigava ou exigia que as pessoas confessassem publicamente o seu pecado e só depois é que se batizava. Porquê isto? Porque o batismo é um símbolo público. O batismo não salva. O batismo não cura, o batismo não liberta. Ai, tu vais lá, estes nas águas e quando vieres és outro, deves levar uma vestimenta nova, as rugas saem, levas um bocadinho de botox, ficas mais bonito. Só doidices. O batismo é um símbolo público. Você está a entender? É público. Qual é que é o símbolo? É uma confirmação em como aquela pessoa se arrependeu. Só. Mais nada. Porque se assim não fosse, porque é que Jesus batizou o mesmo batismo de arrependimento de pecados? Se a Bíblia diz que Jesus nunca pecou, porque é que Jesus foi batizado da mesma forma? O próprio João diz, se eu é que preciso ser batizado por ti, tu vais-me pedir a mim. Mas Jesus foi batizado com o mesmo batismo dos pecadores. Porquê? Porque era um símbolo público. O povo precisava de ver, confirmar com os seus olhos, que até mesmo aquele era batizado. Até aqui você está entendendo? E o arrependimento de quê? Que pecados? Qual era este tipo de arrependimento que Marcos fala aqui? No fim de eu ler um bom bocado e pesquisar um bom bocado, eu cheguei ao meu entendimento que este arrependimento aqui não era mais nada menos do que o afastamento do povo de Deus promovido pelos líderes religiosos.
Como eu disse, 400 anos de interregno, 400 anos de silêncio de Deus, alguma coisa aconteceu. E durante esse período, porque até ao profeta Malaquias não existia fariseus, nem saduceus, existia sacerdotes e levitas. Eu preciso que você entenda isto, porque há muita gente que anda pregando enganosamente, por falta de conhecimento. No período até Malaquias não existia farisaísmo, não existia saduceus, não existia escribas. Existia sacerdotes e levitas, que eram os que cuidavam do templo e promoviam os sacrifícios públicos. Quando Deus se cala, e depois temos a história dos Macabeus, você já ouviu falar da história dos Macabeus, é uma história muito bonita de ser estudada, não vem na Bíblia, curiosamente, na Bíblia Católica tem lá os primeiros Macabeus e os segundos Macabeus, mas na nossa Bíblia evangélica não tem esse livro. Mas se você quiser, escreva na internet História dos Macabeus e você vai ler, e daí aparece Judas. Judas não era uma pessoa qualquer. O nome Judas tinha muito significado no seio judaico. Porquê? Por causa dos Macabeus. Foram os libertadores de Israel. E ao concluir essa história, aparece um grupo chamado os saduceus que compravam a sua posição no templo. Você está a entender? Havia 2 sumos sacerdotes no tempo de Jesus. Caifás e Anás. Um era fariseu, o outro era saduceu. Você está a entender isto? Então, ao longo desses 400 anos, foi feito muitas coisas erradas. Por isso é que eu disse a parte da manhã que o farisaísmo começou com boa intenção, mas com uma péssima teologia. Porque, por exemplo, eles foram implementar 613 regras que Deus nunca as deu. E diziam, se eu cumprir as 613 regras, eu sou um santo. Você está a entender? Foi nesse período. E esse período ele leva ao afastamento do povo. O povo afasta-se daquilo que realmente era o culto a Deus e começa a ligar-se ao culto farisaico. Então este arrependimento eu tenho por meu pensamento, que era o arrependimento do afastamento do povo de Deus promovido pelos líderes religiosos e também o arrependimento de religiosidades falsas. Por mais uma razão que Jesus profere o famoso discurso de Mateus 23. Aquilo é religiosidade falsa. E promovido por quem? Pelos fariseus, pelos saduceus e pelos escribas. Está lá no verso 5. E toda a província da Judeia e Jerusalém entrou com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Eram esses pecados que eles confessavam publicamente. Eu penso que era assim, publicamente, e depois então só no fim de confessar os pecados é que se batizavam. Este batismo, este tipo de batismo, ele não remia os pecados. Atenção, outro erro. É preciso que nós entendamos. Ele, diz a Bíblia assim, verso 4. Apareceu João batizando no deserto e pregando, olhe bem, pregando o batismo de arrependimento para remissão dos pecados. Então este batismo preparava a pessoa para receber a remissão dos pecados. Porquê é que este batismo preparava? Porque primeiro havia o quê? Uma confissão. A remissão dos pecados, meus amados irmãos, você não pode ser perdoado dos seus pecados se você não os confessar. A remissão dos nossos pecados é sempre depois da confissão desses mesmos pecados. Essa coisa de você dizer assim, mas Deus é tão bom, tão agradável, tão misericordioso, eu nem preciso de confessar porque eu perdoo. Não, você está enganado. Você está enganado. Você está a trabalhar, está a caminhar numa vara verde. Porque o perdão é sempre precedido de arrependimento.
Primeiro você arrepende-se e depois é perdoado. Você está a entender? Esse batismo era então uma preparação. Arrependiam-se, batizavam, eram perdoados. Era assim que João fazia. E vemos também no verso 5 que a mensagem teve bastante impacto naquela época. Vinha pessoas de toda a Judeia, de todo o Jerusalém. No terceiro ponto que eu queria falar convosco, a terceira narrativa, é que João testemunhava de uma outra personagem, mas que não era ele. Porque aí no verso 7 e 8 diz: e pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de abaixar-me e desatar as suas alparcas. Em verdade tenho-vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Por que é que João diz: abaixando-me, não sou digno de abaixar-me e desatar as correias das alparcas? Vamos para o contexto judaico. Naquela época, quando aparecia um convidado em casa, quando era alguém ia visitar um familiar, um amigo à sua própria casa, existia um escravo, que era o escravo mais humilde, classe mais baixa, e esse o que é que ele fazia? Já tinha preparado uma bacia com água, uma toalha, ele desatava as alparcas, as sandálias dos convidados e lavava-lhes os pés. Essa era a função do escravo mais baixo, o mais humilde. João, o que é que ele está dizendo? Eu batizo-vos com água, mas a seguir a mim vem um que é muito mais poderoso que eu, e é tão mais poderoso que eu não sou digno de fazer o trabalho de escravo. Você está a entender isto? Ele testemunhava de uma outra personagem. Ele dizia, porque João podia-se encher o peito. Podia ou não podia? Claro que podia. Claro que podia. Então, ele tinha ali tudo. Ele tinha o palco, tinha o microfone, tinha o público, tinha o estatuto, tinha a posição, tinha o nome. João podia encher o peito e dizer: eu sou tal, eu sou o cara. O que é que João diz? Não, vocês estão todos enganados. Eu não sou nada, porque a seguir a mim vem um que é muito mais. João passou o foco, o holofote, ele tira o holofote dos ombros dele e coloca o holofote num outro, que era Jesus. E qual era a diferença entre Jesus e João? O batismo. Porque o João batizava para preparação da remissão dos pecados, mas havia um que viria batizar para perdão dos pecados. Portanto, não era o batismo de João que perdoava os pecados, era o batismo de Jesus que iria perdoar os pecados. Que batismo é esse? O Espírito Santo. E se você for lá ver em Efésios, Paulo vai dizer: porque ouviste, creste e foste selados com o Espírito Santo. Portanto, quando você ouviu a Cristo, se arrependeu do seu estado pecaminoso, quando você confessa os seus pecados, e quando você se entrega a Cristo, você recebe logo automaticamente o batismo do Espírito Santo. Eu sei que isto causa algum transtorno para alguns colegas meus pregadores, mas é isto que a Bíblia me ensina e é isto que eu prego. Não é o facto de eu fazer grandes orações, impor as minhas mãos, chamar o fogo, chamar o manto, chamar isto, chamar as labaredas. Não é isso que vai batizar as pessoas são batizadas automaticamente quando confessam a Cristo. Você está a entender? A diferença entre os dois estava no batismo. Eu não tenho tempo, mas se você tiver curiosidade, você tem Isaías capítulo 32, verso 15, Isaías capítulo 44, verso 3, Ezequiel capítulo 11, verso 19, capítulo 36, versos 26 e 27, capítulo 37, 14, todos eles Deus vai dizer: e derramarei o meu Espírito. Eu só vou ler aqui rapidamente Ezequiel 37, 14, só para você ver o que é que vai dizer. Por exemplo, 36, 26 e 27 diz assim:
E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito, novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e os observeis. Se nós formos ver o 37:14, vai dizer: e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Portanto, colocarei o meu espírito novo, é o batismo que Jesus vem promover. E esse batismo só foi concluído, só começou no dia de Pentecostes, após a ascensão de Cristo. Porque Cristo diz para os discípulos: não temam, não estejais tristes, porque eu vou para o meu Pai, e quando lá chegar eu rogarei a Ele que vos envie um outro ajudador, um outro Consolador. O que Jesus estava dizendo é que atentem para as Escrituras, porque eu, quando lá chegar o meu Pai, eu vou dizer: Pai, agora sim podes enviar o teu Espírito. Você está a entender isto? Era esta a mensagem de João. Era esta a diferença entre João e Jesus. Por isso é que ele disse: Ele é muito mais poderoso que eu, porque Ele batiza-vos com água. Agora Ele vem trazer o Espírito do próprio Deus para dentro do vosso coração. Esse Espírito que vos vai tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Esse Espírito que vos vai selar. Você está a entender isto? Batismo nas águas é um símbolo público para os homens. O batismo no Espírito Santo é um símbolo para as hostes espirituais. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Eu já ouvi dizer assim: se você não fala em línguas, você não é batizado. Se você não fala em línguas, você ainda não faz parte do corpo de Cristo. E eu depois vou para Efésios e eu declaro-me com uma verdade completamente diferente dessa verdade. Mas não vou entrar por aí hoje. Portanto, a diferença, e temos o céu de promessa, que Pedro depois vai falar lá em Atos 2, que é o Joel 2:28, e derramarei sobre toda a carne o meu Espírito. E é nisto que consiste a mensagem de João. Eu estou caminhando já para o final do nosso sermão. Eu ainda queria dar aqui mais umas picadelas, mas alfinetadas, aqui na mensagem de João. Porque Marcos vai omitir uma coisa que é o estandarte, a bandeira dos neopentecostais e dos pentecostais. Toda a igreja pentecostal fala neste batismo. Toda ela. Mas Marcos aqui não coloca isto. Mas eu queria convidar você a ir lá a Mateus 3. Um bocadinho atrás. Mateus 3. Eu gosto deste Deus. Porque está tudo aqui. Só que muitas vezes nós estamos com os olhos tão tapados que não conseguimos ver nada. Mateus capítulo 3, verso 11 diz assim: e eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então onde é que está aqui o fogo aqui, Marcos? O Marcos esqueceu-se do fogo. Marcos esqueceu-se do batismo com o fogo. Mateus e Lucas são os únicos evangelistas que falam neste batismo. Eles falam do batismo das águas, eles falam do batismo do Espírito Santo, e eles falam do batismo do fogo. E então, quando se fala no batismo do fogo, aí vem o pentecostalismo a dizer, e isso à bandeira do batismo e dos dons espirituais, e depois dizem que eu fui batizado com fogo, por isso é que eu falo em línguas. Só que esquece que no verso 12 de Mateus tem o resto da verdade. Ou seja, Mateus 3:12, ele explica o 3:11. Sabia? Então vem lá comigo o verso 12.
Ou melhor, vamos começar na segunda parte do verso 11. De coisas autárquicas não são dignos de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Verso 12. Em sua mão tem a pá, ele limpará a sua eira e recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então, que batismo com fogo é este? É o juízo de Deus. Você ainda quer ser batizado com fogo? Eu sei que às vezes há muitos cristãos que dizem: ó Deus, envia o teu fogo, aquece o meu coração. Eu compreendo essas orações. É bom, é bom sermos aquecidos com o fogo de Deus, com o calor de Deus. Mas eu não peço batismo com fogo para a minha vida. E eu digo: você não peça batismo com fogo para a sua vida, porque o batismo com fogo é o exercício do juízo de Deus. Enquanto o batismo com o Espírito Santo é a remissão dos pecados, é o transportar o pecador para a família de Deus, ou seja, para a eira, como diz lá Mateus, o trigo para a eira. O batismo com fogo é queimar a palha. Agora você escolha qual é o batismo que você quer. Tudo calado? Não há lá bem? Não diga nada a meio, mas a meio o quê? Eu quero batismo com o Espírito Santo. Amém? Batismo com o Espírito Santo. Então, veja que Marcos é maravilhoso este Evangelho. O que é que eu posso aprender mais? O que é que eu posso aprender acerca desta mensagem de hoje? Marcos 1, 2 a 8. Primeiro, aprendo que Deus é fiel e que cumpriu todas as promessas relativas ao Messias. Se você ler, são cerca de 330 profecias acerca da pessoa de Jesus, e Jesus cumpriu-as todas. A grande maioria dessas profecias, no Antigo Testamento, através dos profetas, eram acerca do aparecimento de Jesus. E Deus é fiel e cumpriu todas essas promessas referente ao Messias. Aliás, lá em Ezequiel nós lemos que o povo estava à espera, só que aquele que o povo esperou tantos anos, ele apareceu e ninguém lhe deu valor nenhum. Em segundo lugar, vemos mais uma coisa também muito importante, é que a chegada de Jesus foi precedida por uma chamada ao arrependimento. Você não pode conhecer a Jesus se você não se arrepender. Todo aquele que não se arrepende, ele não conhece Jesus. Porque a chegada de Jesus à nossa vida é depois de haver um arrependimento. Quem está me entendendo, diga amém. Se você realmente quer conhecer o Messias, então o arrependimento dos pecados é o principal caminho. Se não conhece a Deus, se não conhece a Cristo, se você não se arrepender, se você não alterar o curso da sua vida. Em quarto lugar, eu aprendo uma outra verdade que destrona qualquer teoria ou teologia aí no mundo evangélico que nós conhecemos. É que é Jesus quem dá o Espírito Santo e não as campanhas e as correntes de oração. Já viu? É Jesus. Porque esse é que vai a seguir a João e esse é que vai batizar com o Espírito Santo. Não é as campanhas nem as correntes de oração, não é as conferências do batismo do Espírito Santo que vai batizar pessoas. É Jesus. Ele é que dá. E nada do que eu possa fazer vai resultar. Porquê? Porque o foco é Cristo. Existem igrejas, por exemplo, evangélicas, que o foco deles, a mensagem deles, a pregação deles é só o Espírito Santo. Quando é o contrário. O foco é Cristo. Tudo está focado em Cristo. A própria criação está focada em Cristo. A história da raça humana está focada em Cristo. O processo de redenção que Jesus concluiu naquela cruz está focado nele.
É Ele que traz o Espírito para a terra. Você está a entender? Então o foco é Cristo. O foco é Cristo. Deixa que eu lhe faça aqui uma observação. Possivelmente no seu coração você está aí com essa dúvida. Talvez você hoje aqui, ou lá em casa, ao ouvir este vídeo, você vive sem uma certeza da sua salvação. Você confessou, você professa, você vai ao culto, mas no seu coração não existe uma certeza de salvação. Se calhar você tem a certeza de estar salvo, mas será que Deus perdoou os meus pecados? Pastor, eu era tão miserável, será que Deus perdoa os meus pecados? Deixa que eu lhe diga que até o maior bandido, o maior assassino, é alvo de perdão de pecados da parte de Cristo se ele se arrepender. Aquele que estava crucificado ao lado dele era assassino, era bandido. Ele próprio disse ao seu colega: cala-te, porque este aqui é Deus. E ele não fez nada para me dizer. Eu fiz, mas ele não. E esse foi perdoado. Jesus diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Portanto, se você não tem certeza se realmente está perdoado dos seus pecados, então deixe que eu lhe diga. O único caminho é Jesus. O único caminho é o nome de Jesus. O único caminho é a fé em Jesus Cristo. O único caminho é caminhar nos passos de Jesus Cristo. A confissão de pecados é essencial. Ninguém pode ser perdoado sem confessar. Ser cheio do Espírito Santo, meus amados irmãos, não é com shows pirotécnicos, porque isso foi Elias que fez, quando ele matou 400 sacerdotes de Baal. Ser cheio do Espírito Santo também não é fazer campanhas nem correntes de oração. Ser cheio do Espírito Santo não é subir a montes às 4 e às 3 da manhã. Ser cheios da oração do Espírito Santo não é você isentar-se do seu sono e passar madrugadas fazendo não sei o quê. Porque isso é mecanizar a oração. Isso é um ritual, é um misticismo. Ser cheio do Espírito Santo é estar cheio de Cristo. Então você quer estar cheio do Espírito Santo? Encha-se de Cristo. Amém, igreja? Amém. A minha oração hoje é que você comece a olhar para os Evangelhos, a olhar para a história, para o curso da vida de Cristo de uma outra forma. A minha oração hoje é que você saia daqui com certezas de salvação, com certezas de perdão dos pecados. E estamos prestes a celebrar a Santa Ceia, e é a hora de você se arrepender, é a hora de você pedir perdão, é a hora de você confessar, porque saiba e tenha uma certeza, assim como Deus cumpriu todas as profecias em relação ao Messias, em relação à vinda de Cristo, Ele vai cumprir todas as promessas em relação à sua vida. Porque Ele não muda. Ele é fiel. Amém? Pai Santo, graças te dou, Senhor, por esta palavra, pela forma como falaste aos nossos corações. Vamos cheios, Senhor. Vamos cheios do Teu ensinamento. Vamos cheios, Senhor, da certeza da salvação. Sabemos, Senhor, que Cristo é o caminho, é o único caminho, é a única verdade. Senhor, te queremos apresentar na Tua presença, humilhados, confessando, Senhor, as nossas falhas, as nossas fraquezas, os nossos pecados, porque Tu nos conheces muito melhor do que nós próprios. Mas sabendo, Senhor, que com Cristo
nós fazemos parte da tua família. Teremos uma outra posição, um outro nome, porque Ele nos batiza com o seu Espírito. Ele nos enche com o seu Espírito. E esse é o Espírito que nos convence a seguir e a continuar os passos do nosso Salvador. Te agradeço, meu Deus, por todo este povo que me esteve ouvindo. Senhor, que o Teu Espírito trabalhe nos seus corações e que a mesma mensagem que o João pregava lá no deserto, ela seja hoje pregada no íntimo de cada alma, no íntimo de cada coração, para que haja verdadeiramente, Senhor, arrependimento e aí sim Tu te possas agradar de nós. Eu oro em nome de Jesus, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. Glória a Deus.